Fala pessoal, tudo bem? Você sabe o que é urbanização? Porque hoje o nosso tema principal é conceitos de urbanização. Tentar entender esse que é um dos mais complexos, mais interessantes conceitos geográficos. Bora então tentar compreender um pouquinho disso. Sou o professor Roger Daltri e hoje vamos falar sobre urbanização para você. Galera, a gente começa falando sobre o conceito em si, né? Muita gente acha que urbanização é um processo onde as cidades elas são criadas, né? Onde, de maneira geral, você vai ter a confecção de prédios, ruas, avenidas. Mas, na verdade, não é isso não, tá, pessoal? Na verdade, a urbanização é um processo onde simplesmente há um aumento da porcentagem do total da população urbana de um país. Quando, em linhas gerais, a população da cidade cresce de maneira mais acelerada que a população do campo. Então, diferentemente do que muitos podem pensar, não é simplesmente criar a infraestrutura que vai determinar o processo de urbanização. A urbanização está ligado diretamente a isso daqui, ó, aumento da população que vive na cidade. Continuando aí, galera, nós temos alguns tipos de cidades. Por exemplo, nós temos cidades que a gente chama de cidades planejadas. Elas surgem de um planejamento urbanístico prévio, né? Baseado em um plano diretor. E aqui a gente tem o exemplo de Brasília. É o principal exemplo que nós temos no nosso país de uma região planejada. A gente tem uma centena de cidades no Brasil que são planejadas, mas a maior parte das cidades no Brasil são cidades que a gente chama de espontâneas. Elas vão crescer sem planejamento, elas vão ser motivadas por algum agente existente no território, como, por exemplo, uma atividade econômica significativa, mas de maneira geral, elas vão crescer trazendo alguns problemas para o nosso dia a dia. Pensa bem. Uma cidade que ela não foi pensada, que ela não foi planejada. Ela pode trazer consigo várias situações que são delicadas para a gente, como a falta de infraestrutura, de serviços, que vem atender a demanda da população, as necessidades que essa população vai ter. Por isso é muito importante pensar num planejamento urbano para que a cidade seja pensada no nosso dia a dia, em como ela vai funcionar, trazendo qualidade para a gente. Dentro disso eu trago para vocês algumas questões aqui. Pensa aí, o que é essa urbanização que eu acabei de te falar? Consigo guardar o que é isso? É importante a gente ir caminhando, mas tentando compreender se de fato estamos entendendo os conceitos. Então pensa aí, o que é urbanização para você? Segunda pergunta, que fator foi fundamental para a efetivação de um processo de urbanização no mundo? Será que aconteceu para que a urbanização se tornasse tão marcante e significativa no nosso dia a dia? Terceira questão para você poder pensar aí. Quais os principais problemas do surgimento de cidades espontâneas? E aí, será que você consegue pensar e responder essas questões? Vamos então a algumas respostas que são possíveis. Primeira questão, o que é a urbanização? Como eu acabei de falar para vocês, é o processo de disseminação do urbano. Refere-se à mudança da população das áreas rurais para as áreas urbanas, a diminuição da proporção de pessoas que vivem nas áreas rurais e as formas como as sociedades se adaptam a essa mudança. É o crescimento em si da população que vive na cidade de maneira mais acelerada do que a população que vive no campo. É predominantemente um processo pelo qual vilas e cidades são formadas e se tornam maiores à medida que mais pessoas começam a viver e trabalhar nessas áreas centrais. Então, entender que urbanização é um processo de crescimento da população que vive nas cidades. Na segunda questão ali, que fator foi fundamental para o crescimento, para que ocorresse o crescimento da urbanização no mundo? Vários fatores contribuíram para o processo de urbanização no mundo ao longo do tempo. No entanto, um fator fundamental que vai impulsionar esse processo, guarda aí na sua cabeça, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começou no final do século XVIII, na Inglaterra, no Reino Unido, se espalhou para outras partes do mundo ao longo do século XIX e XX, e ela foi um marco extremamente significativo para a gente poder alterar o papel de importância, de influência das cidades num contexto global. É a partir da Revolução Industrial que as cidades começam paulatinamente a ganhar mais importância, crescendo de maneira vertiginosa desde a Revolução Industrial. E que problemas a gente vai ter do surgimento das cidades espontâneas? São vários, tá, galera? O surgimento de cidades espontâneas também traz
alguns problemas significativos para o nosso dia a dia. Essas cidades também são conhecidas como cidades informais. Vamos citar aqui alguns dos principais problemas, não são todos. Infraestrutura precária, falta de serviços básicos, pobreza, desigualdade, problemas ambientais, ausência de direitos de propriedade. É importante entender que esses fatores são significativos sim no nosso dia a dia. A falta de infraestrutura que não vai atender a demanda da população, trazendo falta de serviços básicos, trazendo problemas como no transporte público, na falta de serviços médicos, de educação, que atendam às demandas da população, estão diretamente relacionadas ao processo de urbanização. Então, pensar a urbanização é pensar a cidade, é pensar na qualidade de vida para o nosso dia a dia. Por isso é tão importante você se apropriar desses conceitos. Dando continuidade aí, galera, vamos falar também de um outro conceito significativo, função urbana. O que é a função urbana? Quando a cidade ela tem uma atividade principal, na qual todas as outras se desenvolvem a partir dela. Normalmente, quando você pensa na cidade, pensa em uma cidade, pensa na sua cidade. Ela tem uma função urbana. Essa função urbana dela é a função principal, é o carro-chefe dessa cidade, é o que movimenta essa cidade. Então, existem vários fatores que podem ser relacionados às funções urbanas. Uma cidade, por exemplo, pode ter uma função industrial. E aqui a gente cita o de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo, e da cidade de Detroit, lá nos Estados Unidos. A função principal dessas cidades é industrial. Outros setores também são significativos, mas o motor dessa economia é o motor industrial. A cidade pode ter, por exemplo, uma função portuária. Santos, aqui em São Paulo, é uma cidade que tem uma função também portuária, muito significativo. Outros serviços também aparecem, mas a função de principal porto da América Latina não pode ser deixada em segundo plano. É a principal função urbana da cidade de Santos. Há cidades que a função é administrativa. E o principal exemplo do nosso caso aqui no Brasil é Brasília, o Distrito Federal. Nossa Brasília, nossa capital federal, foi construída, planejada para ser uma sede administrativa dos poderes federativos no Brasil. Algumas cidades são cidades que a gente chama de cidades com função turística, como é o caso de Campos do Jordão, de Cancún e várias outras cidades, não só no Brasil como no mundo. Então, quando a função principal, a atração principal dessa cidade está ligada ao setor turístico, chamamos isso de função turística. Há cidades onde a função é religiosa, como é o caso aqui de Aparecida do Norte, onde o que mais vai movimentar a cidade como um todo é a questão do campo religioso. E é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, vamos junto, né? Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações e vamos embora entender um pouquinho como a geografia está no nosso dia a dia. Aqui tem bastante coisa legal, bastante coisa geográfica, desde aulas, passando por análises das atualidades, geopolítica, de coisas que estão relacionadas a geografia do nosso dia a dia. Por isso você está convidado a fazer parte dessa grande comunidade e vamos junto entender um pouco da geografia no nosso dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!